10 FIIs para você viver de renda. No vídeo de hoje vou te apresentar aqui 10 fundos imobiliários para você analisar, ver se faz sentido para você e viver aí de renda passiva, pensar aí na sua independência financeira. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra ou venda de ativos, tá certo? Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, especialista em educação financeira, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro Suado, esse canal que é projetado para você investidor, que tem como foco, que tem como meta a sua independência financeira. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar aqui 10 fundos imobiliários, pensando aí justamente nessa independência financeira, pensando aí nessa renda passiva, para você analisar e viver aí de dividendos. Então, sem mais delongas, o primeiro fundo imobiliário é o RBRR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, esse fundo imobiliário, a sua cotação está em R$ 89,04. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 12,13%. Fundos imobiliários de papel, por serem mais arriscados, por eles investirem em dívidas atreladas ao setor imobiliário, eles oferecem mais risco, portanto, o seu dividend yield é maior do que os fundos de tijolos. Além disso, tem a questão também da taxa Selic estar elevada, que empurra esse dividend yield lá para cima. O P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial desse fundo, está em 0,94. O preço justo seria 1. 0,94 significa que você vai comprar uma cota desse fundo imobiliário com desconto. A liquidez média diária desse fundo imobiliário está em 4 bilhões. Acima de R$1 milhão já é excelente para você, porque você não vai ter problemas tanto em comprar ou vender cotas desse FII. E a valorização nos últimos 12 meses foi de 5,29%. A gente consegue analisar aqui a cotação do RBRR11 nos últimos 5 anos, e esse fundo imobiliário ele só veio crescendo, só veio se valorizando aqui ao longo do tempo. Ele é um fundo imobiliário de papel, ele tem uma taxa de administração aí de 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem aí um valor patrimonial de 1,2 bilhão de reais e o seu último provento foi de 80 centavos por cota. Analisando aqui a rentabilidade do RBRR11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos fundos imobiliários, a gente vê que esse fundo imobiliário ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX ao longo do tempo. E o dividend yield médio desse FII nos últimos 5 anos foi de 9,27%. O segundo fundo imobiliário também é um FII de papel, é o RECR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$ 88,00, o seu dividend yield está em 12,29% e o seu P sobre VP está em 0,92. Também é um FII e está com desconto aí na Bolsa de Valores. A liquidez média diária está em 5 milhões e a valorização nos últimos 12 meses está em 3,88 milhões. Esse fundo imobiliário também só se valorizou aqui ao longo do tempo, nos últimos 5 anos, analisando aqui a cotação dele. Ele é um fundo de papel, ele tem uma taxa de administração aí de 0,20%, ele tem um valor patrimonial de 2 bilhões, 2,5 bilhões de reais, e o último provento dele foi de 91 centavos por cota. E analisando a rentabilidade desse FII com o IFIX, ele veio superando aqui o IFIX ao longo do tempo. E o dividend yield médio desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos está em 12,09%. O terceiro fundo imobiliário também é um FII de papel, é o MCCI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cotação está em R$ 91,95. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 13,43%. O seu P sobre VP está em 0,97, ou seja, também está descontado aí para você. Ele tem uma excelente liquidez média diária, acima aí de 4 milhões de reais. E nos últimos 12 meses, esse FII se valorizou 8,61%. A gente consegue analisar aqui a cotação
desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos e ele só veio se valorizando ao longo do tempo. Ele é um fundo imobiliário de papel, ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. O valor patrimonial é de 1,6 bilhão de reais e o último rendimento desse fundo imobiliário foi de 95 centavos por cota. Analisando aqui a rentabilidade do MCCI 11 em relação ao IFIX, ele está perdendo aqui para o IFIX ao longo do tempo, né? Então isso é um ponto negativo aí para você. Então você tem que analisar aí se faz sentido ou não para você. E o dividend yield médio aí nos últimos 5 anos foi de 9,51%. Quarto fundo imobiliário, lembrando que são 10, então fica comigo aqui. Quarto fundo imobiliário é o BTLG 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$ 106,48. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 8,36%. Você consegue analisar aqui que os FIIs de tijolos eles têm um dividend yield menor do que os FIIs de papel. Justamente por eles investirem em imóveis físicos, o risco é menor. Fundos imobiliários de papel investem em dívidas, então o risco é mais elevado. Além de tudo, tem a taxa Selic elevada, né? Tem toda a crise financeira. Isso abalou bastante aí os FIIs de tijolos. Então agora com a projeção de queda da taxa Selic, a projeção é que esses FIIs de tijolos eles se valorizem. Lembrando que quando a taxa Selic cai, o IFIX ele sobe, né? Eles têm uma correlação negativa. O P sobre VP desse fundo imobiliário está em 1,08%, ou seja, você está pagando aqui 8% mais caro, né, para comprar uma cota desse fundo imobiliário. O limite é 1,1%. Passou disso, né, fica muito caro para você investidor e você não tem o retorno necessário do FII. Liquidez média diária, 7,6 milhões de reais, uma excelente liquidez média diária. E a valorização aí nos últimos 12 meses foi de 16,15%. E analisando aqui 5 anos de cotação, a gente vê que esse fundo imobiliário só valorizou aqui a sua cota ao longo do tempo, né? E aqui a partir de março de 2023, ele teve aqui uma alta valorização. Ele é um fundo imobiliário de tijolo do setor aí de galpões logísticos. Ele tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano. Ele tem uma vacância de 2%. O que significa vacância? Significa os espaços vazios que não estão sendo locados, né, de um FII de tijolo. Fundos imobiliários de papel não têm vacância porque eles investem em dívidas. Já os fundos imobiliários de tijolos investem em prédios físicos, portanto, quanto maior for essa vacância, pior para você. O ideal é que a vacância seja zerada. Acima de 10% de vacância já é perigoso. 2% tá uma vacância boa. Porque como que funciona? Os fundos imobiliários de tijolos eles recebem os aluguéis, né, dos locatários e esses aluguéis são repassados aí para você em forma de dividendos. Então por isso que é extremamente importante você analisar a vacância de um FII de tijolo. Ele tem um valor patrimonial aí de 2 bilhões de reais e o último rendimento foi de 76 centavos por cota. Ele é um fundo imobiliário que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX ao longo do tempo, né, com folga. E o dividend yield médio desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos é de 6,56%. E ele é um fundo imobiliário com vários ativos, né, bem diversificado, né, na sua localização, né. Ele tem 16 imóveis em São Paulo, 2 na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. Para um fundo imobiliário de tijolo, é importante você analisar a localização aí desses ativos e se ele tem vários ativos e vários inquilinos, ou seja, se ele é multiativo e multi-inquilino. Se ele tem apenas um ativo, por exemplo, e apenas um inquilino, e esse inquilino resolve sair, você perde aí todo o aluguel desse fundo imobiliário. A mesma coisa acontece se der algum problema com esse ativo que ele não possa mais ser alugado. Então você também perde a renda. Então o ideal aí para você é que seja multi. O quinto fundo imobiliário, também é um FII de logística, é o HGLG 11.
No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço está em R$ 162,89, o seu dividend yield está em 8,35%, o seu P sobre VP está em 1,06%, ou seja, ele está 6% mais caro do que o seu valor patrimonial. Ele tem uma excelente liquidez média diária de 9 milhões, quase 10 milhões de reais. E ele tem aí uma valorização, né? Ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 5,21%. Lembrando que os FIIs de logística, eles não sofreram tanto aí a crise financeira justamente por causa do e-commerce. As compras online fizeram com que esses fundos imobiliários não sofressem tanto como outros segmentos aí de FIIs de tijolos. E a gente consegue analisar aqui toda a cotação do HGLG11 nos últimos 5 anos e a gente vê que ele veio se valorizando aqui ao longo do tempo. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, tem uma taxa aí de administração de 0,6% ao ano, só que ele tem uma vacância de 20,5%. Então esse é um FII aí para você ficar aí atento, né, em relação a essa vacância. Ele tem um valor patrimonial de 3,59 bilhões de reais e o último rendimento dele foi de R$ 1,50. Analisando aqui a rentabilidade do HGLG11 em relação ao IFIX, ele vem ganhando aqui do IFIX com folga. E o dividend yield médio nos últimos 5 anos do HGLG11 foi de 7,22%. Sexto fundo imobiliário, mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like, porque isso ajuda a distribuir o vídeo aqui no YouTube, né, para mais pessoas terem acesso, né, a investir o seu dinheiro, a ter essa estratégia aí de pensar na sua independência financeira, pensando aí na sua prosperidade, no seu futuro, na sua segurança lá na frente. E o sexto fundo imobiliário é o MOL 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 115,40. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 7,46% e o seu P sobre VP está em 0,96. Ele está com um desconto aí de 4% aí para você. Lembrando que os FIIs de shopping, eles sofreram bastante, né, com o fechamento aí dos shoppings. Foi um setor que foi bastante prejudicado, mas que agora está se reerguendo aí ao longo do tempo. Ele tem uma liquidez média diária de 2 milhões, né, 2,6 milhões de reais, e nos últimos 12 meses ele teve uma valorização aí de 23%, né, 23,83%. Com a projeção aí de queda da taxa Selic, a projeção é que os fundos imobiliários de tijolos eles se elevem, eles se valorizem. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que esse fundo imobiliário ele só valorizou aqui ao longo do tempo. Ele teve aqui essa queda bastante brusca, sofreu bastante, mas agora ele tem se valorizado aí ao longo do tempo. Ele é um fundo de tijolo do setor aí de shopping center, ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, ele tem um valor patrimonial de 1,1 bilhão de reais e o último rendimento desse fundo imobiliário foi de 80 centavos por cota. Além disso, a vacância dele está bem tranquila em 5%. Ele é um fundo imobiliário que ele estava perdendo aqui para o IFIX, mas agora a partir ali de meados de 2022, ele passou aqui a superar a rentabilidade do IFIX. E a projeção é que ele supere aí o IFIX, né, ao longo do tempo. E o dividend yield médio aí nos últimos 5 anos foi de 6,5%. Ele é um fundo imobiliário que tem bastante shoppings também, né? Ele tem 3 aqui no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. O sétimo fundo imobiliário também é do setor de shopping center, é o XPML11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 107,89. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 8,71% e o P sobre VP está em 1,1, ou seja, está ali no limite para você comprar. Ele tem uma excelente liquidez média diária de 6,4 milhões de reais e nos últimos 12 meses uma valorização aí de 21,70%.
A gente vê aqui que esse fundo imobiliário ele sofreu bastante aqui com o fechamento dos shoppings, né? Ele teve aqui bem desvalorizado, né? Mas a partir de meados ali de 2023, ele veio aqui se recuperando ao longo do tempo e tende a se valorizar ainda mais com a projeção de queda da taxa Selic. Ele é um fundo imobiliário de tijolo do setor aí de shopping center. Ele tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano. Ele tem uma vacância bem tranquila de 4,9%. Um valor patrimonial de 2,1 bilhões de reais e o último rendimento desse fundo imobiliário foi de 83 centavos por cota. Ele ultrapassou aqui o IFIX em fevereiro de 2023. Ele teve um dividend yield médio aí nos últimos 5 anos de 6,02%. Lembrando que aqui em 2020 ele ficou aqui março, abril e maio sem oferecer dividendos aí para os cotistas. Ele é um fundo imobiliário aí também bem diversificado. Ele tem 7 ativos em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. O 8º fundo imobiliário é o Vino 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 46,38, ou seja, menos de R$ 50, você já compra uma cota desse FII. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 7,68%. Ele tem um P sobre VP de 0,85, ou seja, está descontado. Ele tem uma liquidez média diária de R$ 864 mil, quase R$1 milhão, não chega a R$1 milhão, mas está quase. Ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14,65%. Ele é um fundo imobiliário que ele oscilou bastante aqui ao longo do tempo, né? A gente vê aqui toda essa oscilação aqui da cota. Lembrando que lajes corporativas também é um setor que sofreu bastante por causa aí de toda a crise financeira, fechamento de empresas, né, mudança aí para o home office. Então foi um setor aí bem prejudicado. Ele é um FII de tijolo, né, de lajes corporativas. Ele tem uma taxa de administração aí de 1,20% ao ano, uma vacância bem tranquila de 5,10%. Ele tem um valor patrimonial de 900 milhões de reais e o último rendimento dele foi de 31 centavos por cota. E esse fundo imobiliário ele veio perdendo aí para o IFIX ao longo do tempo. Então é um fundo imobiliário mais arriscado e daí você tem que ver se faz sentido ou não, né, se combina aí com o seu perfil de investidor colocar esse FII aí na sua carteira. Lembrando que o dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 7,81%. E ele tem aí 10 ativos, sendo 8 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. O 9º fundo imobiliário é o PVBI 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 101,31. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 6,42%. O seu P sobre VP está em 0,99, ou seja, está quase ali no seu preço justo. Ele tem uma excelente liquidez média diária de 4,4 milhões de reais e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 20,20%. A cotação dele veio se mantendo estável aqui ao longo do tempo. A partir ali de fevereiro de 2022 ele começou a subir, depois desceu novamente e a partir aí de fevereiro de 2023 ele começou a subir novamente a sua cotação. Ele é um FII de tijolo de lajes corporativas também. Ele tem uma taxa aí de administração de 1% sobre o patrimônio líquido. Ele tem uma vacância bem tranquila de 3,10%. O seu valor patrimonial está em 1,2 bilhão de reais e o seu último rendimento foi de 61 centavos por cota. E comparando aqui a rentabilidade do PVBI 11 em relação ao IFIX, o IFIX veio superando aqui nos últimos 5 anos a rentabilidade desse FII. Porém, esse FII ele está crescendo aqui a sua cotação. Vamos ter que analisar aí, né, as cenas dos próximos capítulos. E o dividend yield médio aí nos últimos 5 anos foi de 6,2%. Lembrando que ele teve aqui uma baixa aqui, né, no seu
dividend yield, pagou apenas 2 centavos lá em dezembro de 2021 e depois ele recuperou, né, pagando aí cerca de 56, 60 centavos aí por cota. Ele é um fundo imobiliário que ele tem um pouco menos ativos, né, ele tem 4 ativos aí em São Paulo. E o último fundo imobiliário é um fundo imobiliário híbrido, é o HGRU11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$ 128,10. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 8,51%. Ele está 3% mais caro aí do que seu preço justo. O seu P sobre VP está em 1,03. A liquidez média diária está em 3,4 milhões de reais. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 21,21%. Ele é um fundo imobiliário aqui que veio se valorizando aqui ao longo do tempo, né? A gente vê aqui nos últimos 5 anos a valorização da cotação. Ele é um fundo de tijolo do segmento híbrido. Ele tem uma taxa aí de administração de 0,9%. Ele tem uma taxa de administração de 0,9%. O valor patrimonial está em 2,2 bilhões de reais. Ele não tem vacância, o que é muito bom. E o último rendimento foi de R$ 1,40 por cota. Analisando aqui a rentabilidade dele em relação ao IFIX, ele veio superando aqui o IFIX ao longo do tempo, ultrapassando aqui em meados de 2020. E o dividend yield médio desse FII nos últimos 5 anos foi de 7,26%. E ele tem vários ativos aqui espalhados por todo o Brasil, sendo 56 em São Paulo, 18 no Paraná, 10 em Minas Gerais, 1 no Rio Grande do Norte, 1 na Paraíba, 1 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro e 1 na Bahia. E me conta aí, você investe em algum desses fundos imobiliários? Desconhecia algum deles? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo de comparação entre o XP-LG11 e o HGLG11. Qual desses dois FIIs de logística é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.